Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos iniciando um novo ciclo em nossas vidas, meu caro ouvinte. Uma nova oportunidade, um ano novo para todos nós. E vamos manter sempre essa conexão com o estudo do Evangelho de Jesus, estudando a obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, sempre tendo por apoio a codificação kardeciana. Hoje vamos estudar o capítulo sob o título Valor Imperecível. Imperecível, meu caro ouvinte, quer dizer que jamais se acaba, é inesgotável. E Pedro de Camargo nos oferta uma passagem do Evangelho de Jesus. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Essa passagem do Evangelho encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 26. Em Lucas, capítulo 9, versículos 25 e 27. E também em Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: o homem vale mais que o mundo, com as suas jazidas, os seus diamantes e toda sorte de pedras preciosas. Não obstante, o homem, esquecido de seu valor intrínseco, ou seja, seu valor íntimo, cujo preço é inestimável, consome-se e esgota-se na conquista do que é perecível, ou seja, daquilo que acaba, daquilo que é transitório, que é passageiro, daquilo cujo valor é muito discutível, visto como só vale mediante certa convenção estabelecida pelos caprichos e velindades do mesmo homem. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 16, sob o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, o subtítulo Desprendimento dos bens terrenos. O item 14, Instruções dos Espíritos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna.
Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tende de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. E mais adiante ele vai dizer: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade e proveito vosso. Assinou Lacordaire. Esse foi um fragmento da mensagem, meu caro ouvinte, datado de 1863 na cidade de Constantino. Então, meu caro ouvinte, o desapego aos bens terrenos se constrói pouco a pouco quando nos enxergamos como espíritos. Somos espíritos imortais. Fomos criados antes da formação do corpo. Sobreviveremos após a decrepitude do mesmo. Então a imortalidade da alma é uma propriedade de todos nós. E a matéria serve para usufruto. Como o Espírito disse, somos depositários e não proprietários. Ou seja, foi-nos emprestado, porque esse corpo físico é a organização material que independe da nossa individualidade. Então temos que usar o necessário, temos que ter a posse do necessário. É natural buscar o uso do conforto, das conquistas pelo trabalho honestamente, mas sempre sem os excessos, sem o culto à matéria, porque o culto à matéria, a busca pela vibração material das posses e das coisas, é que nos tornam apegados à matéria. E isso nos dificulta na transição de retorno para a pátria de espírito. Então já encarnamos, reencarnamos inúmeras vezes e estamos ainda realizando, às vezes, os mesmos erros, nos mantendo assim vinculados, disputando coisas, desejando objetos e nos fazendo escravos das necessidades materiais. Então o desapego é um treino que vamos fazer. É usar o necessário sem ter mais do que seja realmente o uso que vamos fazer daquilo que realmente precisamos. E Pedro de Camargo continua dizendo: assim, pois, ele dá subido valor ao que de fato tem valor muito relativo. Ou seja, o homem, nós damos muito valor
muito mais as coisas materiais do que espirituais. Nos alimentamos, provemos-nos de recursos para o frio, para o calor, para o nosso abrigo, e esquecemos de alimentar a alma, meu caro ouvinte. É por isso que nós temos tantos transtornos, a ansiedade, a depressão, todas as condições psicológicas alteradas, é porque não alimentamos a alma. Ou, quiçá, não tem nenhum, olvidando o valor de si próprio, valor positivo e incalculável. Meu caro ouvinte, dê valor a si mesmo. Cuide-se de si mesmo, porque nós temos essa tendência, a vontade de fazer a caridade, sermos úteis e ajudar os outros. Mas também temos que cuidar de nós mesmos, lembrando que é amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos conseguir amar o próximo da mesma condição e nível que amarmos a nós mesmos. Então precisamos cuidar de nós mesmos. De tal vezânia, quer dizer, loucura, resulta que o homem trata com grande zelo aqueles valores, ou seja, os materiais, menosprezando o tesouro inexaurível que em si mesmo encerra, que ele, o homem, em realidade é ao dinheiro, à prata, ao ouro e a outros bens, tidos como preciosos, ele sacrifica o único bem real e inconfundível, que é o homem mesmo. Então, esse é o aprendizado, a valorização pessoal, porque é tudo que vamos realmente manter no companheirismo, na amizade verdadeira, na doação da alma, na comunhão dos ideais, e todas as oportunidades de sintonia não estão no corpo físico, porque do corpo físico nós temos a transformação, nós temos a decrepitude, nós temos a transitoriedade. Ele é perene e estabelece a necessidade, então, de vermos a cada um de nós como espíritos imortais, como Jesus nos ensina, como a doutrina espírita nos convida a realizar esse valor positivo. E Pedro de Camargo diz que ele é incalculável. Não tem preço o valor de se enxergar como espírito. Vamos continuar estudando o valor imperecível já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor, você já sabe, meu caro ouvinte, é Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo de hoje intitula-se Valor Imperecível. E Pedro de Camargo continua dizendo: é por isso que se julga no mundo como perdida a existência que transcorre na humildade de um lar ignorado, na reclusão de um hospital, nas dobras de uma enxerga. Enxerga, meu caro ouvinte, é um colchão grosseiro, rústico, geralmente de palha. Em tais condições, o homem se vê impossibilitado de buscar aquilo que supõe valioso. O que ele está querendo dizer com isso, meu caro ouvinte? Que às vezes, na simplicidade, nós nos revoltamos, não vemos propósito, não vemos condições favoráveis, mas este é o momento facilitador para desenvolver as propriedades valorosas do ideal cristão.
No entanto, é possível, é mesmo quase certo, que tais existências sejam preciosíssimas àqueles que as suportam. E falando em tese, mais fecundas e brilhantes que as admiradas pelo século. O mundo admira o fausto, o luxo, a notoriedade, o exterior, numa palavra. Mas o verdadeiro valor está no interior do homem, está no seu caráter, nos seus sentimentos, na sua inteligência. Então é por isso que Jesus disse, não adianta ter o mundo inteiro se nós não temos uma construção íntima valiosa de saúde espiritual, de saúde emocional, de saúde mental, de caráter, de valores, de sentimentos, para desenvolver a inteligência e fazer bom uso dela. As coisas materiais não implicam nesses valores. Não é a forma que encerra o valor a que nos estamos referindo. É o espírito. Preste bem atenção nisso, meu caro ouvinte. É a alma, o eu imortal, sede das faculdades e poderes cuja origem é divina. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O item 19. Rejubilai-vos, disse Jesus, ou seja, alegremo-nos com expansividade, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que quereis ser recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Depois acrescenta, tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, ou seja, aos que dão preferência aos gozos terrestres, no lugar dos bens celestes, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. Essa recompensa, meu caro ouvinte, é do mundo, não é do espírito. Todo esse conjunto de valores encontra-se relacionado não somente às limitações, às adversidades, às dificuldades que encontramos para administrar, às vezes até o necessário, mas também à falta de compreensão, de apoio com relação às nossas escolhas, à nossa vida íntima, religiosa, do ideal que escolhemos para buscar o Cristo. Então, geralmente recebemos perseguições, recebemos críticas, desvalorização das nossas escolhas. E isso nós temos que considerar a enfermidade espiritual. Não maldizer essas pessoas, como o texto está nos explicando, mas reconsiderar com piedade a limitação que a pessoa estabeleceu como referência para então agredir sem justa condição racional.
E Pedro de Camargo vai continuar dizendo: educar, isto é, desenvolver tais predicados, como o caráter, a simplicidade, a abnegação, a resistência aos pendores e dificuldades, é realizar o objeto supremo da vida. Aquele que mais e melhor o desenvolve, mais aumenta o seu valor intrínseco. E é tão importante, tão santa e tão sagrada a conquista desse ideal, que Deus, em sua soberana justiça, mantém assegurada e intangível em todos os homens a possibilidade de realizá-la. O paralítico, o cego, o leproso, o enfermo, enfim, de qualquer natureza, não está inibido de visar, ou seja, de validar, com êxito, ao alvo grandioso da vida. Encerrem o homem num calabouço escuro, infecto e úmido. Aí mesmo ele conservará intacta a oportunidade de aprimorar seus sentimentos, de galgar novos degraus na escala intermina da perfectibilidade moral e intelectual. Sim, meu caro ouvinte, podem limitar e até destruir matando o corpo, mas jamais vão atingir a convicção, o caráter, a segurança pessoal, a escolha que nós estabelecemos de comunhão com o ideal cristão e Jesus em nossas vidas. Algemai-o, acorrentai-o, cravai-o numa cruz, como aquele ladrão justiçado à direita de Jesus Cristo. E vereis que o homem, mesmo crucificado, apelando para as suas energias íntimas, logrará elevar-se das misérias da terra às grandezas do céu. Então, belíssima apresentação textual de Pedro de Camargo, mostrando tudo o que pode ser feito com o corpo. E isso tudo aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus, que depois se tornaram apóstolos. Foram todos crucificados, foram todos alvejados por lanças, por espadas, assassinados em público, por proclamar Jesus como Messias, como Salvador, por convidar às conquistas do reino dos céus, por enxergarem-se como espíritos. Então, o mundo pode fazer e tornar miserável o corpo através de todas essas ações injustificáveis. Porém, sempre a alma vai luzir, vai brilhar, meu caro ouvinte, para buscar as grandezas do céu, porque somos a imagem e semelhança de Deus na essência de Espírito. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, ou perder a sua alma? Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Segundo Lucas, capítulo 9, 23 a 25. E segundo Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. E também em João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Eis as diretrizes da mensagem do Mestre, meu caro ouvinte, para apresentarmos a coragem da fé, de viver por amor ao Evangelho de Jesus, de suas palavras, ensinamentos e exemplo,
Então, o perder a si mesmo significa não dar mais importância senão ao espírito. Não dar importância tanta às coisas materiais, de acúmulo, de acréscimo desnecessário e os excessos, mas somente o necessário para viver uma vida simples, liberta de todo mal, sempre com a aprovação da consciência e o coração. Um grande abraço, um maravilhoso ano para você de conquistas e paz, meu caro ouvinte, e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.